Imagine encontrar dois corpos perfeitamente alinhados, vestidos de terno, com capas de chuva sem nenhum sinal, de luta sem ferimentos visíveis, sem uma explicação, e sobre os olhos deles, máscaras improvisadas de chumbo. Nenhuma carta de despedida, nenhuma arma, nenhuma testemunha direta, apenas um bilhete enigmático, com frases incompletas, números, horários, como se alguém tivesse interrompido um ritual no meio. Este é o caso das máscaras de chumbo, um dos mistérios mais duradouros e inexplicáveis do Brasil. Para entender essa história, a gente precisa voltar para 1966 e conhecer os dois homens no centro de tudo. Os nomes deles eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eles eram técnicos em eletrônica, moradores da cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Homens comuns, discretos, que consertavam rádios e televisões. Não tinham histórico criminal, nem grandes ambições conhecidas. Viviam uma vida aparentemente normal. Mas, por trás dessa fachada, havia algo que pouca gente sabia. Manuel e Miguel tinham um interesse profundo por espiritualismo, experiências mentais e comunicação com o que eles acreditavam ser outras dimensões. Eles liam literatura esotérica e buscavam formas de expandir a consciência. Isso não era algo que eles anunciavam para todo mundo. Era um interesse particular, quase secreto, comentado apenas com poucos conhecidos. E foi esse interesse que os levou a uma jornada sem volta. No dia 17 de agosto de 1966, Manuel e Miguel saem de Campos e viajam mais de 280 quilômetros até Niterói. Eles não dizem exatamente para onde vão aos seus familiares, apenas comentam que faria uma viagem rápida de trabalho. Chegando em Niterói, as ações deles se tornam ainda mais estranhas. Eles compram uma garrafa de água, 2 capas de chuva, um pacote de pilhas e um bilhete de ônibus. Nada mais. Nenhuma mala, nenhuma troca de roupa, não reservaram um hotel. Era como se a única coisa que importasse fosse chegar a um destino específico. Depois dessas compras, eles sobem o morro do Vintém em um lugar alto, isolado, com uma visão ampla da cidade. E ali, ninguém nunca mais os vê com vida. 3 dias se passam. No dia 20 de agosto, um menino que estava empinando pipa no alto do morro encontra algo que o assusta para sempre. 2 corpos, deitados lado a lado, em uma posição quase cerimonial. E os detalhes são o que transformam essa cena em um mistério. Eles vestiam ternos impecáveis. Sobre os ternos, as capas de chuva que haviam comprado e cobrindo os olhos, as famosas máscaras de chumbo. Essas máscaras não eram profissionais. Elas foram feitas à mão, recortadas de forma grosseira, sem nenhum buraco para os olhos. Era como se o objetivo fosse bloquear completamente a visão. Como se eles não quisessem ver algo, ou talvez não pudessem ver. A polícia é chamada e a investigação começa. Dentro do bolso de um dos ternos, eles encontram um papel, um pequeno bilhete, que se tornaria o coração de todo o mistério. Nele estava escrito, exatamente assim: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. A frase termina de forma abrupta. Não tinha assinatura, não tinha nenhuma explicação. É como se algo tivesse acontecido antes que a última instrução fosse escrita. O mais estranho é que nunca foram encontradas cápsulas no local. Os exames toxicológicos foram inconclusivos na época, não identificando nenhuma substância conhecida que pudesse ter causado a morte. E a causa oficial da morte nunca foi determinada. Parada cardíaca, talvez. Mas o que a provocou? Agora, vamos juntar as peças que simplesmente não se encaixam. Não havia nenhum sinal de violência nos corpos ou no local. Nenhuma luta, nenhum ferimento. A autópsia não encontrou uma causa médica definitiva para a morte. Mas por outro lado, tudo parecia seguir um plano. Eles estavam no local no horário anotado no bilhete. As máscaras de chumbo feitas por eles mesmos claramente tinham um propósito dentro desse plano. O bilhete indicava um procedimento a ser seguido, não um ato de desespero. E o detalhe mais inquietante de todos, que intriga os peritos até hoje: os exames sugerem que Manuel e Miguel morreram praticamente ao mesmo tempo. Como isso é possível? Com a investigação oficial paralisada, sem respostas, o terreno ficou fértil para teorias. E elas são muitas, variando do plausível ao fantástico. Uma das mais populares é que eles estavam realizando um experimento espiritual que deu terrivelmente errado. Talvez as cápsulas mencionadas fossem algum tipo de substância psicoativa para induzir um estado alterado de consciência, e a dose foi fatal. Outra teoria, que ganhou muita força na época,
era de uma tentativa de contato com extraterrestres. As máscaras de chumbo seriam uma proteção contra algum tipo de radiação ou luz intensa que eles esperavam testemunhar durante esse contato. Seria o sinal máscara do bilhete. Há também quem acredite que eles faziam parte de um grupo esotérico, secreto, e foram vítimas de um ritual que não compreendiam totalmente, ou talvez foram silenciados por saberem demais. A verdade é que nenhuma dessas teorias consegue, sozinha, explicar todos os detalhes do caso. Se foi envenenamento, onde estão as cápsulas e por que os exames não encontraram nada conclusivo. Se foi um contato com algo, o que aconteceu? Se foi um ritual, qual era o objetivo final? Cada resposta abre uma nova pergunta. O caso das máscaras de chumbo nunca foi oficialmente resolvido. Os arquivos foram fechados, mas o mistério permanece aberto. Todas as peças estão na mesa, mas elas não formam uma imagem completa. Sempre sobra algo fora do lugar. Até hoje, a pergunta que realmente importa não é exatamente como eles morreram. É outra, muito mais profunda. O que dois técnicos em eletrônica, dois homens comuns, acreditavam que iriam presenciar naquele morro isolado? Por que eles precisavam proteger os olhos com chumbo de forma tão deliberada? E por que seguiram esse plano enigmático até o fim, aparentemente sem hesitar? O bilhete termina de forma abrupta, mas a história não. E ele nos deixa com uma reflexão perturbadora. Talvez algumas descobertas não devam mesmo ser vistas. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o que realmente aconteceu no Morro do Vintém? Foi um experimento que deu errado? Um encontro com o desconhecido? Ou algo que a gente nem consegue imaginar? Deixa a sua teoria aqui nos comentários. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com aquele amigo que também adora um bom enigma. Obrigado por assistir e até a próxima.